Claro, num programa de diagramação, de criação de elementos que contém texto, a ferramenta tipo ela é imprescindível para poder dar certo e funcionar legal a nossa diagramação, o nosso desenvolvimento ali do que estamos criando. Então vamos aprender como que funciona a ferramenta tipo. Agora que estamos familiarizados com o InDesign, vamos começar aqui com uma das ferramentas mais importantes desse programa, que é, lógico, o programa de diagramação. A gente precisa trabalhar muito com texto, né? Eu tenho aqui a ferramenta tipo. Essa ferramenta é onde a gente vai criar as caixas de texto para poder trabalhar. Bom, na maioria dos programas você pode dar um clique e escrever. No InDesign não, você realmente sempre tem que desenhar uma caixa de texto, tá? Então você clica, segura e arrasta, desenha a caixa de texto e você já está hábil agora a escrever, digitar, trazer o seu texto. Depois a gente vai ver que também dá para importar textos de fora, né? Você pode ter um arquivo no Word, num TXT, alguma coisa, e trazer para dentro dessa caixa de texto. Mas por hora que a gente está aprendendo, treinando, fuçando aqui no software, volta e meia você pode precisar de um texto linguiça, né? Um texto de blá blá blá, para você poder ver como é que está ficando a sua arte. Vamos dizer que o cliente está demorando para enviar o texto definitivo, então você coloca um texto qualquer apenas para já ver como é que está ficando a sua arte com o texto. E daí, futuramente, quando chegar o texto definitivo, você só substitui e pronto. Geralmente, os designers costumam ir em sites como Lorem Ipsum e outras imitações engraçadas aí, tipo Bacon Y, Joel Y e afins. Mas no InDesign você não precisa, você tem um gerador de texto linguiça automaticamente dentro do próprio programa. É só estar o cursor aqui piscando dentro da caixa de texto e você dá um botão direito nela agora e tem aqui, ó, preencher com texto de espaço reservado. Ok? Botão direito, preencher com texto de espaço reservado e ele coloca o texto lá. Então, se você for ler, é um latim que não diz nada com nada, mas é apenas para a gente poder configurar, testar e trabalhar. Bom, uma vez que você faz a caixa de texto, se você pegar essa seta preta aqui, a ferramenta seleção, você pode redimensioná-la, o texto se ajusta automaticamente. Pode chegar a um ponto que você redimensiona a caixa de texto e o texto não cabe, a caixa é muito pequena e o texto muito maior, e toda vez que o texto não couber dentro da caixa, vai aparecer esse sinal de mais aqui embaixo indicando isso. Isso é um aviso importante que o InDesign está te dando, porque pensa comigo, na prática mesmo, se esse fosse o texto que o cliente enviou, então é importante tudo que está escrito aqui, obviamente, tem que aparecer, né? Então, por isso que ele dá uma importância, e até aqui embaixo, ó, sempre que tiver um erro, a gente vai ver que tem alguns erros também relacionados com imagem, quando a gente aprender a trabalhar com imagem, sempre que tiver um erro, como o texto não cabendo na caixa, ele exibe aqui, inclusive você pode dar 2 cliques aqui embaixo, ó, e ele abre esse painel comprovação e você pode até ver aonde que está dando esse problema. Por exemplo, digamos que está lá na página, sei lá, 72, né? E a gente até achar. Então você pode abrir aqui, ó, 2 cliques aqui em erro e daí dar 2 cliques nessa opção aqui, ó, quadro de texto, e ele já pularia para aquela página e selecionaria a caixa de texto que está dando aquele problema automaticamente. Quando você corrigir o erro, né, redimensionar a caixa ou então diminuir o tamanho da letra, dar algum jeito aí para fazer caber, aí aqui embaixo vai mudar para nenhum erro. Uma coisa que a gente poderia fazer para solucionar esse problema é vincular caixas de texto, ou seja, digamos que eu tenho uma caixa de texto aqui e ela não está cabendo todo o texto, aí eu tenho outra caixa de texto aqui. Então, eu posso unir essa caixa com essa e fazer com que o texto, quando chegar aqui no final, mesmo não cabendo, ele continua nessa caixa aqui. Para isso, você pode já ter a caixa desenhada, aí você clica nesse botãozinho aqui, tá? Chamado a porta de saída, você clica, só clique uma vez, aí aparece esse botão e você passa o mouse em cima de uma outra caixa de texto criada. Aí vira uma correntinha, ó, e daí quando você clica, o texto que está terminando aqui continua lá. E o InDesign é bem inteligente quanto a isso. Por exemplo, se eu deletar essa caixa de texto, não significa que ele deletou o texto que estava escrito dentro. O texto voltou para cá, visto que agora ele não tem mais onde continuar, e ele volta para cá e ainda não cabe mais. Se eu quiser, eu não preciso criar essa outra caixa de texto, eu posso criar na hora, ó, por exemplo, ó, clique, e agora eu clico, seguro e arrasto,
e vinculo, né? Eu faço uma caixa de texto vinculada a ela. Veja que aqui na porta de saída fica uma flechinha para frente e na porta de entrada, que é esse botãozinho aqui da outra caixa, fica uma flechinha também. Eu posso fazer esses vínculos sem ter o sinal de mais também, ó. Eu posso clicar aqui na porta de saída dessa e fazer uma outra caixa ou dar um clique numa caixa já existente. E agora, se vier a ter mais texto, ele já vai continuar lá automaticamente. Quer ver? Vou entrar nessa caixa com 2 cliques, botão direito, preencher com teu espaço reservado. Então, é como se fosse uma caixa só, mas ele vai continuando nas outras lá. Uma coisa que pode ajudar bastante você no trabalho com caixa de texto vinculada é você conseguir enxergar esse vínculo. Para isso, você vem aqui ó, no menu Exibir, Extras, Mostrar encadeamentos do texto. Se você estiver utilizando uma versão mais antiga do InDesign, talvez não esteja dentro de extras, esteja aqui fora mesmo, tá? Mas no InDesign CC, está aqui, extras, mostrar encadeamentos de texto, e agora ele mostra essas linhas, né? Mostrando aonde terminou essa caixa e vinculou para a próxima para continuar, onde terminou essa, vinculou para a próxima para continuar, e assim por diante. Então, vincular caixas de texto ajuda bastante, principalmente para você trabalhar em colunas, em diagramação de revista, em outros elementos assim, ou até para cartazes ou outras coisas, né? Mas daí seria mais voltado assim para Core e Illustrator, né? Mas aqui na diagramação, você pode ir vinculando caixas para trabalhar e fica muito mais fácil de você fazer a sua diagramação, a sua arte.